Aula de hoje, criando a nossa autoridade. Esses dias, estudando, eu tive uma interpretação diferente de autoridade. Autoridade é a percepção que as pessoas têm de que você é capaz de resolver um problema. Então, mais do que conhecimento, a autoridade é a gente passar isso para o cliente e a gente mostrar para eles que mais do que conhecer, a gente é capaz de resolver um problema que eles têm. Esse falar com autoridade, mostrar esse conhecimento, é essa segurança que a gente precisa passar. E aí, existem 3 níveis de autoridade. O primeiro nível é o do conhecimento. Então, é a gente mostrar que a gente conhece. O segundo nível é a experiência. É a gente comprovar que a gente vivencia esse nosso conhecimento. Por exemplo, eu falo muito sobre planejamento. Então, eu tenho que ter o conhecimento sobre planejamento. Eu tenho que vivenciar esse planejamento. Eu tenho mais do que estudar, eu tenho que colocar isso em prática. E o terceiro nível é o do resultado. Então, nós temos 2 formas de mostrar esse resultado. A pessoa tem um problema, eu vou lá e resolvo esse problema para ela. Gerei um resultado. Fui lá e resolvi. Mas existe o resultado mais importante de todos, que é quando a gente gera resultado através do ensino. Então, mais do que eu ir lá e resolver o problema da pessoa, eu ir lá e ensinar essa pessoa, esse meu cliente, esse meu seguidor, a resolver o problema dele. Porque eu estou ensinando ele a caminhar com as próprias pernas. Então, esse é o terceiro nível de autoridade e o mais importante de todos. Nós temos 2 pontos para ter um negócio de sucesso. Quais são esses 2 pontos? É a da conexão e o do posicionamento. Quando eu comecei com o marketing digital, eu segui uma moça que manja muito. Foi uma das primeiras aí no ramo de afiliados. Tem muito conteúdo. Só que ela se posicionava de uma forma autoritária. Posicionava de uma forma, muitas vezes, até arrogante. Que às vezes dava a sensação de que ela não tinha muita paciência. A sensação que eu tinha é que ela esqueceu que ela começou do zero também. Então, esse posicionamento dela não fez criar um elo de conexão comigo. Então, por mais que ela tivesse conhecimento, eu parei de seguir. Por quê? Porque a forma como ela se posiciona não é a forma como eu gosto. Tá errado a forma como ela trabalha, a forma como ela se posiciona de uma forma mais autoritária? Não, é o jeito dela. Eu acho que é até melhor que ela seja assim do que aquela pessoa que fica em cima do muro, né? Porque às vezes a gente ficar em cima do muro, a gente se torna aquilo que a gente não é. A gente faz da gente um personagem. E a gente tem que ser o que a gente é. Então, eu parei de seguir. Mas tenho certeza que a mesma forma que saiu 1, entrou 5, né? É a forma como a gente vai se posicionar, que vai criar um elo de ligação e que vai fazer com que as pessoas se conectem com a gente. E aí, falando de autoridade, temos 2 tipos, que é o da autoridade fria e o da autoridade humana. Qual a diferença de uma para outra? Autoridade fria. Conteúdo técnico. Eu chego aqui e só entro com conteúdo técnico. Sabe o Wikipedia? Que você entra lá no Google, você põe uma pesquisa que você quer fazer e vem aquela papum, curto e grosso. É isso, autoridade fria. Eu só entro com conteúdo técnico. E existe a autoridade humana, que é o que a gente tenta fazer. É quando a gente traz um pouco da gente para o nosso negócio, né? Então, eu tenho conhecimento técnico? Tenho. Mas por trás desse conhecimento, por trás disso tudo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu gosto de trabalhar com música, eu gosto de trabalhar descalça, né? Então, é isso que vai criar essa conexão, vai fazer as pessoas engajarem ou não com o nosso conteúdo. Né? Então, junto desse conteúdo técnico, eu posso pegar e mostrar a Júlia, fazer uma live com barulho de patrulha canina no fundo, ou pegar a Júlia aqui e mostrar para vocês, é a minha realidade. Então, isso é aquele conteúdo, aquela autoridade que humaniza, né? Que traz a nossa realidade para junto do nosso conteúdo. Então, é aquela coisa de a gente trazer a autoridade, trazer o nosso conhecimento, trazer tudo que a gente tem, mas junto com a humanização do conteúdo. E é isso que vai gerar conexão. Agora, pega aí papel e caneta. Agora, como que a gente vai criar essa conexão com essa nossa audiência? Então, tem algumas perguntinhas, mas eu quero que vocês parem para pensar. Como que a gente vai criar essa conexão humanizada? Qual é a sua causa? Qual é a causa do seu negócio? É uma análise de autoconhecimento
que a gente vai trazer isso para o nosso negócio para criar esse perfil humanizado. Por exemplo, a minha causa é ajudar outras mulheres, né, ajudar outras mães a terem um planejamento, uma produtividade de uma forma leve, sem cobrança. Segunda pergunta que você vai responder é: quais são os seus valores? E você vai trazer tudo isso depois para o seu conteúdo, tá? Então, os meus valores, por exemplo, são família, amigos, é a liberdade de poder trabalhar em casa à vontade. Esses são os meus valores. Então pensa aí quais são os seus valores. E aí você vai pensar também quem são seus inimigos. O que você luta contra? Eu, por exemplo, luto contra o marketing agressivo. Eu luto contra o que eu sempre falo aqui. Os tem que, né, que são aqueles gurus do marketing, os gurus do planejamento que vivem dizendo para você que você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que fazer meditação, atividade física, que você tem que ler, que você tem que isso, que você tem que aquilo. Que não... Gente, a gente não tem que merda nenhuma. E eu sou contra isso. Esse é um dos meus maiores inimigos, é o tem que. Se eu sou produtiva na parte da tarde, noite, para que eu vou levantar às 5 horas da manhã? Para não render nada e depois do almoço ainda sentir sono. E aí eu vou querer dormir na hora que normalmente eu sou mais produtiva. Próxima pergunta aí para gerar conexão. Como vai ser a sua comunicação com a sua audiência? Como você vai conversar? Qual é o seu linguajar? Quais são as suas palavras, o seu jargão? Aquelas frases que você mais fala. Como você vai chamar a sua audiência? Eu entro aqui, eu falo bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes eu falo oi, pessoal. Você tem que criar a sua forma de se comunicar. E a última perguntinha é: quais são as suas crenças? E o que é crença? É aquilo que você entende como verdade. Exemplo, eu sempre ouvi falar, e eu acreditava nisso, até começar a estudar sobre planejamento. E para ganhar dinheiro a gente tem que trabalhar muito. E eu acreditava nisso. Hoje eu entendo que eu posso trabalhar o dia inteiro sem ter resultado. E às vezes 3 horas do dia seguinte eu produzi mais do que o dia anterior. Então é uma crença que eu acreditava, mas é uma crença que eu estou quebrando. E a gente pode trazer isso para o nosso negócio também. Por que não falar sobre isso? Então vamos lá, recapitulando as perguntas para gerar conexão. Qual é a sua causa? Quais são os seus valores? Quais são os seus inimigos? Contra o que você luta? Como vai ser a sua comunicação? Quais são as suas crenças? E aí, para finalizar, eu quero dar uma dica muito legal. Tá aqui, ó. Vocês vão fazer um círculo e vai dividir no meio, né? Vai dividir em 8 pedaços, uma pizza de 8 pedaços. Cada fatia dessa pizza você vai preencher com uma coisa. Você vai colocar aqui a sua linha editorial. O que você fala no seu Instagram? Eu tenho 3 linhas editoriais. Então eu coloquei planejamento. A segunda fatia eu coloquei criação de conteúdo. E a terceira fatia é gestão de negócios digitais. Então aqui, essa aqui é a minha linha editorial. As outras fatias, eu vou colocar coisas que eu gosto, coisas que fazem parte do meu dia a dia, que fazem parte de mim, da minha rotina. Café. Minha outra fatia eu coloquei vinho, fim de semana é dia de vinho. Coloquei maternidade, que eu gosto de trazer isso. A outra fatia eu falei sobre desenho, que é uma coisa que eu gosto muito. Então como que eu posso misturar, por exemplo, a criação de conteúdo com maternidade? Então eu coloquei lá, vamos... Eu engravidei, teve o período da gestação e teve o período do parto. Como que eu posso associar isso com a criação de conteúdo? Eu posso fazer um comparativo. A criação de conteúdo, primeiro eu tenho a ideia, depois eu crio o conteúdo, o texto com a imagem e depois eu faço o agendamento. Ou eu posso simplesmente mostrar um dia que eu estou aqui criando conteúdos. Então a gente pode juntar isso.